Começando, né, nossa primeira aula do nosso curso de História, eu acho que a primeira grande pergunta, né, nas primeiras grandes perguntas que você deve estar fazendo, você tem os seus 10, 11, 12 anos de idade, 9 anos de idade, você deve estar perguntando, mas que raios eu tenho que estudar História? Para que serve eu estudar História? História é coisa de velho, é coisa de museu, já passou, não serve mais para nada. O que é história? Essa é a grande pergunta que a gente vai começar respondendo nesse vídeo, nessa aula hoje um pouquinho, e a gente vai desenvolver essa aula nos nossos primeiros meses do ano que vem, quando a gente estiver em sala de aula, no curso do 6º ano. O que é história? Qual a importância dessa disciplina? Quais são os tempos que a gente usa? Tá? Por que a gente tem que estudar história? Por que a gente tem... Ó, você está vendo que o professor lançou já um monte de perguntas. Essas perguntas serão respondidas todas no vídeo de hoje, na aula de hoje? Óbvio que não. São perguntas que vão nos dirigir para o nosso conteúdo e para a gente perceber a importância que a gente tem nessa disciplina de história. A primeira coisa que o Pro tem que falar para vocês, jovens historiadores, eu amo essa disciplina que eu dou aula. Amo mesmo. Eu adoro essa coisa de história. E eu espero que você perceba nas nossas aulas, a partir de hoje, esse amor que eu tenho pela análise das coisas, pelo tentar entender como as coisas funcionam. Essa é a nossa brincadeira. Tá? Por que a gente pensa assim? Por que a gente é assim? Por que a gente escolheu esse caminho e não escolheu outro caminho? Por que a Andressa pensa desse jeito? Por que a Isa pensa desse jeito? Por que a Júlia pensa desse jeito? Por que nós chegamos assim com 11 anos de idade? Tá? Então, é interessante a gente pensar nesse nosso começo de aula, e eu espero aí que todo mundo esteja vendo a setinha, que o professor vai compartilhar agora. A gente tem uma grande pergunta, né? Essa grande pergunta, a gente vai nos dirigir, né? Essa grande pergunta, ela vai ser fundamental para o nosso curso até o final da nossa vida como professor e aluno de história. A gente sempre vai ter que estar trabalhando em cima desse conceito. É sempre importante a gente estar revendo as respostas desse conceito, dessa pergunta, o que é história, tá? E aí eu convido vocês a embarcar nessa brincadeira comigo, para a gente começar a responder essa pergunta hoje, tá? A importância desse conceito, do que... E aí você vai perceber que a tal da história, ela é muito mais importante do que nos venderam, né? Do que a ideia de que a história é uma coisa de velho, de que a história é uma coisa que só está lá no passado, que a história não serve para nada, que o que passou, passou. Não é bem verdade isso, né? Se a gente for analisar bonitinho, tá? Então, vamos lá começar a responder essa pergunta. O Pro acordou hoje de manhã, 7 horas da manhã para trabalhar, e do nada ele brotou com seus 950 anos? Não. Para o Pro chegar ao que você está vendo hoje, ele tem todo um passado ali atrás, né? Ele tem lá seus 949 anos de história lá atrás, toda uma vivência lá atrás, tá? Aquilo que a gente chama de passado. Então, é muito interessante, né, a gente relembrar algumas coisas, né? Quando o professor for fazer faculdade de História, lá atrás, eu lembro que teve um velho professor que entrou na sala de aula, mais velho do que esse professor que está te falando agora, e aí ele chegou na sala de aula, né, a primeira coisa, ele nem se apresentou direito, chegou lá na faculdade,
E a primeira coisa que ele fez, uma sala de aula cheia, crianças, tinham 70 alunos, estava lotado de gente. E aí o seu pro, esse aqui que está te falando, eu sou bem tímido, eu fico lá no meu cantinho, lá na terceira carteira, do lado da janela, fiquei lá discreto, para não chamar atenção, fiquei lá quietinho. E aí o professor veio e lançou essa pergunta que está na tela aí. Todo mundo vendo essa pergunta que está na tela? Responde aí no microfone, só para eu ter uma ideia. Sim. Todo mundo Sim. Sim. Ótimo, show. Sim. Se der algum pau aí, se você perceber que o pro está falando uma coisa e está aparecendo outra, avisa o pro na hora, tá? Porque eu tô na lousa junto com vocês, tá? Eu não tô vendo o chat, não tô vendo o que está acontecendo, tá? Eu tô na lousa virtual junto com vocês. Então, voltando para a aula lá da faculdade, chegou lá o velhinho, mais velhinho do que o seu pro velhinho aqui, e fez essa pergunta. O cara nem se apresentou. Primeira aula na faculdade. O velhinho lá chegou. Boa noite. O que é história? Lançou a pergunta. Aí, muitos alunos, ou não, o pro ficou quietinho. Não falei nada, porque eu morro de vergonha de falar. Aí os outros alunos, os outros colegas do professor, chegaram lá todos, né? Alunos mais inteligentes. O que é história? O professor respondeu e todo mundo lá já respondeu na hora, falando: história é o estudo do passado. É o passado. Aí veio um outro e falou: história é a análise do passado. A história é o passado. Todo mundo falando passado. E esse aqui que te fala agora ficou quietinho. Eu não estava falando nada, porque eu estava morrendo de vergonha. Primeiro dia de aula, vixe Maria, você acha que eu vou falar alguma coisa? Ou nada. Vai que o professor acha que eu sou burro. Não, fiquei quietinho. Mas todos os colegas do professor, presta atenção onde eu estou colocando a palavra passado aqui na nossa lousinha virtual. Mas todos os colegas do professor falaram passado. História é o estudo do passado. Agora você está vendo o pro de novo. Não se assusta, é o professor mesmo. Estudo do passado, estudo do passado. Nossa, era um monte de gente falando de estudo do passado. Aí o professor lá, o velhinho lá na faculdade, muito sério, cruzou o braço e falou assim, só balançou a cabeça. E aí aqui tá levando a cabeça, aqui achando que tá levando bronca. Não tá levando bronca não, filha, pode nanar. Aqui, toda curiosa. História não é o estudo do passado. Se história for o estudo do passado, vamos ser bem honestos, história não serve para nada. Porque todo mundo já sabe, melhor do que o pro, que o que passou, já ficou lá atrás. Certo? Não tem como mudar. Tem algumas coisas definitivas na vida, mas uma delas é que o passado passou, você não consegue mudar elas, não tem jeito. A máquina do tempo não existe ainda, não dá para a gente viajar no tempo ainda. No passado, já era. Então, crianças, se você achava que história é o estudo do passado, vamos embora, porque história não serve para nada, se for isso. Entendeu? Isso o pro falando lá para a gente na aula, e eu falei, e aí a gente pensou, né? Falou, putz, o cara tem razão. É verdade. Porque o que acontece? Eu sei que como vocês também já viram Globo Repórter falando de múmias, Discovery Channel, National Geographic, History Channel, Escambau A4, né? E viu aquelas viagens para a pré-história, né? O homem das cavernas, as pirâmides do Egito, o que mais que tem legal? Os incas, o calendário inca, tudo na televisão. Aí os caras fazem teatrinho, fazem filminho, tem computação gráfica, uau! Aí bota a data, bota nome, um monte de coisa. Mas isso é apenas um show de televisão. Isso é apenas olhar para o passado com curiosidade
e você fala, ah, legal, ok, muda de canal, vamos ver o futebol. História não é isso. Porque se história for isso, ferrou. Sabe por que ferrou? Então, vamos lá. Olha lá Chega deixa eu pegar o nome dele. Chega a Andressa e pergunta para o Pro. Ô, Pro, o que aconteceu no ano de 533 na Bélgica? Eu vou falar para a Andressa. Andressa, não faço ideia, mulher. Não sei. Mas, Pro, você é professor de história, tem que saber. Pois é, eu sou professor de história. Datas, nomes, assim, vocês vão ver. O professor sempre com a colinha lá, se eu precisar de um nome, o professor vai olhar a colinha. História, crianças, não é data. História não é uma coleção de nomes. Né? Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que chegou para mim no 9º ano. Aí a gente estava falando do Dom Pedro I. Não sei se vocês sabem, Dom Pedro I, ele tem 21 nomes, né? Pedro, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, Bragança, 21 nomes. E a menina sabia os 21 nomes. A pro dela de história cobrava os 21 nomes na prova. E aí eu me perguntava, mas para quê? É curioso, é legal, mas isso não é história. Isso não serve. Né? Igual o Pro fazia na prova de história, quando o Pro era aluno igual vocês. A professora chegava na hora da prova e dava uma linha, dava 10 linhas para a gente colocar os 10 nomes dos presidentes da República. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha que decorar os 10 nomes, eu tinha que decorar os 20 nomes. História não é decoreba. História não pode ser decoreba. Tanto é que você está vendo a cachorrinha do Pro aqui latindo e ela está falando junto com o Pro. História não é decoreba. Não pode ser. Porque senão fica um troço muito chato. Fica uma coleção de datas. Então, voltando para a nossa setinha agora, pelo menos essa é a ideia, quando o professor fala e pergunta o que é história, e todo mundo fala que história é a história do passado, a gente já comete um primeiro grande erro em história. Porque se a gente pensar que história é só o passado, o que acontece? História vira uma coleção de fatos, uma coleção de datas e coleção de nome. E aí, como é que fica o professor de história seu aqui, que não consegue decorar nomes, datas e sei lá o quê? O professor aqui de história, ele precisa saber como se desenvolveram os fatos. Como é que funciona isso? Aí, lá na faculdade, o professor fez uma segunda pergunta. Caríssimos alunos, imitando mais ou menos o professor, tá? Caríssimos alunos, futuros historiadores, respondam para mim, por favor. E aí ele já estava bravo, você já percebia que ele estava bravão. Em que tempo nós estamos? Já que vocês falaram do passado, em que tempo nós estamos, queríssimos alunos? Aí todo mundo falou, estamos no presente, no presente, no presente, estamos no presente, todo mundo falando. E aí, voltando para a cara feia do Pro aqui de novo, o professor lá, velhinho, lá de história, vira e fala, pois é, futuros historiadores, se estamos no presente, certo? Por que história é só o passado? Certo? Estamos no presente. E aí, todas as dúvidas que nós, historiadores, temos, são dúvidas do presente. Sacou a diferença? Percebeu como a nossa disciplina ela começa a ganhar um vulto maior? Vamos dar exemplos práticos? Vamos lá. O professor está plantando milho, certo? Hoje, faz conta. Ele planta milho, certo? Só que o professor
enfrentando o problema na plantação de milho dele. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou sair desse problema? O que eu vou fazer? Eu vou olhar lá para trás e vou ver como os outros resolveram o problema do milho. Eu tenho que plantar desse jeito, eu tenho que plantar daquele, né? Não dá para plantar aqui, não dá para plantar... Pois é. Vamos dar um exemplo, o Egito Antigo, que a gente vai estudar no que vem. O Egito Antigo, no maior deserto do mundo, o Egito, né, que é o deserto do Saara. E os caras tinham uma baita produção agrícola, por causa do Rio Nilo. Eles aprenderam a mexer no Rio Nilo. E aí você poderia fazer a seguinte pergunta: mas, professor, no Nordeste brasileiro, tem seca até hoje. Por que não se resolveu o problema da seca até hoje? Já que o Egito, 5.000 anos atrás, resolveu esse problema. Não é uma ótima pergunta? Bem-vindo à disciplina de História. É para isso que a gente faz, é para isso que a gente existe. Porque, de verdade, criança, se a gente for para o passado só para ter passado, porque é divertido, a gente não sabe. É muito mais legal a gente assistir um programa da National Geographic do que ficar vendo a cara velha do Pro aqui. Concorda? Lá na National Geographic, se os caras vão falar de dinossauro, os caras fazem um dinossauro. Na sala de aula, se eu for fazer um dinossauro, eu vou virar o dinossauro. E é ridículo o Pro de dinossauro. É uma cena que você não quer ver, né? Se lá o Discovery Channel vai falar de Homens das Cavernas, os caras fazem, né, o Homem das Cavernas bonito. Na sala de aula, o Pro vira o Homem das Cavernas. Ele já é o próprio Homem das Cavernas. É horrível. Tá vendo? Olha que divertido. Olha que bacana. Não sei se vocês perceberam, né? Você está no 5º ano, mas o Pro está te dando aula de faculdade. Você viu que legal? Enquanto a nossa cachorrinha, a nossa mascotinha, está dando o show dela. Espera que eu já volto. Que vergonha! Cara de pau. Mas eu estou aprontando muito na aula hoje, professor. É o vizinho. Fica quietinho. Ó, olha lá, ó. Olha os seus colegas ali, ó. O que acontece? Quando você visualiza e você bota o presente na brincadeira, vamos voltar para a setinha, lembrando o seguinte, não precisa copiar nada, porque depois eu vou passar para a Silvana e ela passa bonitinho para vocês. Quando a gente começa a responder essa pergunta, ó, a gente começa a ver diferente, ó. Toda vez que você for pensar no que é história, você não pensa mais só no passado. Tá bom, filha, o cachorro já foi, não precisa ficar bravo. Eu tô vendo, vem aqui. Fica aqui, ó, vai lá comer. Porque eu terminar. Fica quietinho. Vai lá. Posso continuar? Não posso. Posso continuar? Ela fala, ela acha que é a gente. É muito besta, né, cachorro? Vem pra cá, fica quieta. Chatinha demais. Deu para falar agora. Então, vamos lá. Quando você pensa em história, você agora precisa anexar na nossa brincadeira, além do passado, óbvio, a ideia do tempo presente, que é onde a gente está, crianças. Toda vez que o professor lançar uma pergunta de história na sala de aula, a gente tem que entender que a gente está no presente. Essa é uma diferençazinha básica e importantésima, que a gente não pode perder de vista. Nós sempre estamos no presente. Sempre estamos no presente. E isso é fundamental para a nossa disciplina, para a gente entender. Então, quando o professor lançar um problema na sala de aula, o Gabriel, ao perguntar, ao visualizar esse problema, o Gabriel vai ter que perceber o seguinte: eu estou aqui agora. Onde estão as respostas para esse problema? Aí a gente vai para o passado. Então, olha que legal para responder essa pergunta
sobre o que é história. Só um minutinho que a cachorrinha subiu. Você está aprontando. Vem para cá. Está danada hoje, hein? Ela é. Tá danada. Vem aqui, filha. Vem, curtiu aqui. Então, olha só, para a gente terminar a aula, que eu acho que é até 10h20, né, Silvana? Então, vamos lá. Ó. Vem da setinha, então, para a gente, nessa nossa aula de inauguração do nosso curso, eu vou mudar de cor aqui. Eu vou botar a minha cor preferida, já saibam disso. Eu adoro o meu rosa. Peraí, só que o rosa é esse aqui. Tá? É a minha cor preferida. Então, respondendo o que é história? História é um diálogo constante entre, presente, você viu de onde você saiu? E passado. Só que tem uma graça nesse diálogo. Quando você sai do passado, quando você vai para o passado, você não fica no passado. Você tem que voltar para o presente. É onde a gente mora, né? Não pode esquecer disso. Portanto, olha só. O que é história, professor? É um diálogo. Diálogo permanente entre presente e passado. Nossa, Pro, mas isso é muito complexo. Não é não, criança. É o que a gente faz o tempo inteiro. É natural isso que a gente faz. Entenderam? É simples. Parece complexo, mas não é não. É muito simples, tá? Porque o tempo inteiro você está nesse trabalho, nesse processo que você nem percebe. Não é complexo, não. É muito simples. É muito interessante quando você se dá conta disso. Vamos lá. Vamos pegar a Silvana, sua professora. A Silvana chega hoje para trabalhar. A Silvana é um resultado de tudo aquilo que a Silvana viveu. Por exemplo, se o professor aqui faz uma prática na sala de aula e ela não dá certo, não é legal, o Pro não fica feliz, eu vou fazer essa mesma prática amanhã? Não. Porque eu tive esse processo de aprender. Está vendo o diálogo? Presente e passado, presente e passado. Eu identifico, falei, caramba, putz, isso não está legal. Não vou fazer mais. Não valeu a pena. Ou aí, uma coisa que deu muito certo, aí eu falo, caramba, isso ficou legal. Vou fazer de novo no futuro. Você está vendo o processo? Nós, historiadores, estamos aqui, tá? E as respostas estão aqui no passado. Tá? Então, para a gente terminar essa nossa microaula de abertura, vamos voltar para a setinha, para complementar nossa setinha. Você lembra que o Pro falou que era bem rápido mesmo, era sossegado? No presente, você faz perguntas. Onde a gente está? O historiador, viu, crianças? O bom historiador, e você vai ser, porque eu vou te dar aula, você tenha certeza disso, é aquele que faz boas perguntas. E aí, o que acontece com o nosso passado? Para que serve esse danado do passado? É onde a gente encontra as nossas respostas. Professor, não é tão complexo assim. Não, não é mesmo. É simples. Para a nossa primeira aula de História, do Fundamental 2, é você perceber que a gente tem 2 tempos para trabalhar. O tempo que a gente está, o tempo para onde a gente vai. Acabou lá, encontramos a resposta, você vai ficar parado no passado? Óbvio que não, você tem que voltar para o presente. E aí, para a gente terminar a aula, você vai fazer a seguinte pergunta. Pro, o futuro a gente não serve. O futuro para nós, de fato, né, são 3 tempos que a gente tem. Passado, presente e futuro. Em história, o futuro, a gente até pode tentar prever, daqui, né? Lembra que o professor falou, em fevereiro vou fazer a barba e vou estar de cabelo cortado, né? É um famoso se, né? Se fosse isso. A gente pode até brincar disso em história,
Caramba, e se os neandertais não tivessem morrido, como seria hoje? A gente pode brincar disso. Só que em história, a gente tem dois tempos mestres. Passado, de fato, e o presente. Não sei se você percebeu, cara, mas você acabou de ter uma aula de faculdade igual o professor teve lá atrás. E vai ser assim na nossa vida, tá? Na nossa vida de aluno e professor. Essa é a ideia. Vou trazer. E a aula é complexa, vocês viram? Nossa, ai, presente, passado. Só que aí a gente vai desenvolvendo isso, né? De pouquinho em pouquinho, você vai percebendo, aí a gente vai inserindo o conteúdo, vai colocando, e aí você percebe, putz, faz sentido esse negócio de presente e passado, tá? É algo que faz sentido de fato. Beleza, crianças? Bom, o que é história? História é o diálogo permanente entre presente e passado. No presente, a gente faz as perguntas. E no passado, a gente encontra as respostas. Viu que legal? Que diferença daquele história é o estudo do passado. Volto a repetir, meninos e meninas, se história for o estudo do passado, para a gente não serve para nada, porque o passado já foi. História, ela é uma ferramenta. E outro detalhe, tá? História, o conteúdo de história, ele só vale se esse conteúdo dialogar, conversar com outras matérias. Geografia, uma matéria que talvez vocês não conheçam, sociologia, outra matéria que eu acho que vocês conhecem, arqueologia, que a gente vai falar. Então, história, troca figurinha e conversa com um monte de gente, até com matemática. Sim, senhor, mas isso a gente vai ver no ano que vem.